É hora de fazer o balanço do primeiro semestre. E nós recebemos aqui no estúdio o senador Everton, que vai nos falar sobre esse primeiro semestre do Legislativo, já projetar, inclusive, o próximo semestre, a volta aí após o recesso. Ao meu lado, participando da entrevista também, John Coutrin. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, John Coutrin. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão. Senador, qual é a avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre? A gente teve, do ponto de vista econômico, o país está parado, né, aguardando aí as tais reformas, mas como é que o senhor avalia, em geral, esse semestre que passou lá em Brasília? Olha, eu tenho dito que nós precisamos dar tempo ao tempo. Esses primeiros 6 meses, a oposição, ela teve total responsabilidade com o Brasil, como teremos nos próximos semestres e na legislatura, em ajudar a construir as pautas que são importantes para o país. Os primeiros 100 dias não teve um projeto de lei enviado pelo governo federal que nós não estivéssemos lá ajudando, apoiando e votando. E, claro, derrubamos alguns decretos, tivemos que impor algumas derrotas ao governo por conta de matérias que realmente estavam totalmente na contramão do que de verdade deveria se tratar. Um exemplo, aquele debate equivocado sobre o porte de armas. Que precisa ser feito um debate mais forte, mais firme, principalmente para os produtores rurais, que precisam regularizar de uma vez por todas a questão da utilização da sua arma dentro da sua propriedade, que isso é a questão da posse, mas não sair liberando arma como o presidente queria para todo mundo utilizar. Né? Quando eu digo todo mundo, o leque que ele abriu naquele decreto não contemplava de jeito nenhum. A reforma da Previdência, foi feito um combate, foi feito uma chuva de informação muito forte para a população, dizendo que se não tivesse a reforma da Previdência, o Brasil não saía da recessão e não voltava a gerar emprego e não voltava a investir. Esse debate é outro debate também muito perigoso da forma que o governo e a grande mídia fez, porque na verdade não vai resolver o problema. E se você pegar as matérias do momento quente da discussão da reforma da Previdência na Câmara, dizendo que ela era a única salvação para o país, e logo depois do primeiro turno aprovada, e logo o que os mesmos jornais falam, você já vai vendo que as pessoas elas acabam sendo, muitas das vezes, tendenciadas para serem enganadas. E é isso que está acontecendo nesse debate da reforma. Por quê? Porque ela não é que ela vai resolver o problema. E da forma que está lá, não tem economia de 800 bilhões, de 1 trilhão, como eles falam. A forma que está lá, o que está acontecendo é que o mercado ela está tirando de circulação esse dinheiro justamente lá da ponta. Esses privilégios que eles falam, não é verdade. Porque quando você pega um aposentado hoje, que já está aposentado, seu João, o senhor recebe R$2.000 por mês. A dona Maria, que recebe R$1.000 por mês, já estão aposentados, vocês são sim atingidos pelo texto que está lá. Se eu estiver enganado, os pesquisadores e os consultores estão nos induzindo. E nós temos olhado esse texto e ele está claro lá. Se o seu João morrer amanhã, essa pensão que ia para a dona Maria, ela já não vai mais na sua totalidade. Ou seja, ele perde 40% desse dinheiro e ela, para receber, ela abre mão de 20% dela. Ou seja, em vez dessa renda ficar nos 3.000 que ela tinha, ela vai ficar com 2.400. Ou seja, economizou 600 de uma família, economizou 600 de outra, e aí você começa a fazer essa conta para longo prazo. A reforma da Previdência ela não tem impacto para este ano. E qual é o grande problema? Este ano nós não temos emprego. As famílias estão desesperadas. Nós temos aí milhões de pessoas que estão desempregadas. Né? O gás continua caro, a gasolina continua caro. Os municípios cada vez mais apertados, eles não têm mal condição de pagar a folha. E não se vê uma reação, não se vê uma agenda de verdade para dizer assim, vamos reativar a economia do país. Você basta puxar a questão objetiva da reforma tributária. Quem é que colocou esse debate? A Câmara e agora o Senado. Então, as duas casas estão trazendo um debate que é importantíssimo para o país, porque não é possível ainda, meus amigos, a gente imaginar que em pleno século XXI, o país ainda quem segura essa carga tributária pesada e injusta é justamente o trabalhador e justamente quem faz rodar o dinheiro do dia a dia, o empreendedor e o trabalhador. O especulador é só ganhando dinheiro em cima de juros. Um assalariado hoje, ele sai, recebe seu dinheiro, se ele usar o cheque especial,
ele está pagando aí 200%, 300% de juros ao ano no cartão de crédito dele e no cheque. Não há nada comparado no mundo, né? Não há nada surreal, semelhante. é surreal. Então, a avaliação que eu faço é uma avaliação assim, muito triste, porque nós não vamos crescer na economia, está aí os resultados. O presidente passou 100 dias falando de arma, arrumando confusão com o mundo árabe, arrumando confusão com outros países, e simplesmente a agenda principal que nós esperávamos que ele tocasse, ele não tocou, que é a agenda do emprego. Pelo contrário, ele acabou com o Ministério do Trabalho. Nem a ditadura acabou com o Ministério do Trabalho, e ele conseguiu acabar. Então, assim, é uma agenda que você vê muita contradição. Ele veio dizendo que ia combater um monte de prática. Vamos começar agora aí no Senado um debate que, pelo amor de Deus, olha o tanto de energia que nós vamos gastar. A questão da indicação do filho dele para ser embaixador da principal espaço internacional que nós temos de representação, que é a Embaixada dos Estados Unidos, em Washington. Então, é surreal a forma como ele olha o mundo e a gente ainda tem que estar tentando escrever para algumas pessoas e explicar que a gente não é contra governo nenhum. Pelo contrário, nós somos a favor do Brasil. Mas qual é esse Brasil? Porque o Brasil que ele olha realmente não é o mesmo olhar que a gente tem olhado. John. Senador, o senhor já está lá no Senado 6 meses, né? É importante o seguinte, a gente pode lembrar da sua campanha de senador. Você colocou ali como principal pauta atender os pobres e os mais necessitados com projetos voltados para ele. Eu lhe pergunto, lá no Senado, nesse período, o que o senhor fez de concreto relacionado à população do Maranhão? Aqueles projetos para agricultura, relacionados à energia elétrica, o senhor já conseguiu desenvolver algum deles lá no Senado? Já, graças a Deus, a gente já conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, e falta só mais uma comissão para ir para a Câmara, o projeto que acaba com aquela cobrança abusiva da taxa de energia elétrica, porque é um absurdo. A família ali, pobre, quando vão cortar a energia deles, eles ainda cobram uma taxa ali que não tem condição nenhuma da pessoa pagar, além da humilhação que ela passa quando é cortada a energia dela. Então, a gente está correndo para se acabar com isso. Nós já aprovamos em uma comissão a criação de um fundo, que eu chamo de royalty do foguete, mas é um fundo constitucional que vai garantir que todas as operações aeroespaciais, e aí a gente se direciona diretamente para as operações de Alcântara, para que quando ela volte, ela comece a funcionar não só com a aprovação do Acordo de Salvaguarda Tecnológico com os Estados Unidos, mas com a operação com o mundo todo, a gente deixe uma parte desse recurso do lucro que é operado que é feito nessa operação para o Estado do Maranhão, no município de Alcântara, na Fundação de Amparo à Pesquisa e também na Universidade Estadual, para no futuro próximo a gente poder fazer que nem lá em Kourou, né, na Guiana Francesa. Kourou, hoje, 80% ou 90% dos empregos que são gerados no negócio aeroespacial são de pessoas formadas dentro da região e da comunidade, que é esse o objetivo. Eu estou com outro projeto também em pauta, que isso é muito importante para nós, ajudar a tirar a taxa de energia elétrica para produtor rural que utilizar durante o dia, porque hoje ele tem um desconto, mas é só de 10 da noite às 5 da manhã. Então nós queremos estender, porque nós temos regiões semiáridas, e sobre semiáridas a gente tem corrido dentro também das comissões com projeto de autoria nossa para incluir 56 municípios nossos do Maranhão dentro do projeto semiárido, para que a gente possa dar as condições de esses municípios receberem não só fundos constitucionais de incentivo a municípios que têm dificuldades de água, né, porque não chovem, tem características totais aí com a seca, como também estimular essa produção local. E tenho também, John, lá dentro da bancada, eu e a senadora Elisiane Gama, nós temos nos unido muito com os deputados federais e nas reuniões deles, nos eventos deles, junto com a FAMEM, com a Federação dos Prefeitos, lutando para tentar ajudar os nossos prefeitos que estão realmente numa situação muito difícil. As nossas estradas federais, você pega aí, é uma confusão, estão tudo acabado. Então, ou a gente une forças para conseguir emendas parlamentares, já para alocar para esse ano, para ano que vem a gente recuperar essas estradas, ou senão a gente vai ficar ilhado, porque realmente está insustentável e intrafegável as estradas do Maranhão. Significa, então, que aquele espaço que foi criado lá para os prefeitos, quer dizer, espaço físico, espaço abertura, digamos assim, de contato direto com os prefeitos, tem funcionado lá, eles têm levado as demandas
Senado? Tem funcionado na prática, lá é uma extensão do gabinete deles, eu não tenho discutido o prefeito que votou ou não votou no nosso grupo político, lá eu recebo todos e todos que levam demandas para, desde um despacho físico de um documento, que parece ser simples, o prefeito aqui do interior, às vezes ele não tem condição de pagar e fica muito caro para o município ele ter que pagar um assessor para ir lá em Brasília e fazer um despacho físico em um ministério. Então ele manda para nós, no malote, lá o assessor nosso vai lá, faz esse serviço para ele e faz essa interlocução junto à FAMEM. Então o prefeito Erlânio Xavier, presidente da FAMEM, conseguiu conectar a equipe dos prefeitos com a nossa equipe técnica para justamente dar esse suporte técnico, essa consultoria e também essa logística lá da área meio para que os prefeitos não fiquem aí mais largados em Brasília sem saber como tratar os seus problemas. Como um parlamentar que nasceu na região tocantina, que vive o dia a dia da vida do nordestino, como é que o senhor recebeu essas declarações do presidente Jair Bolsonaro relacionadas à questão da fome e também os recentes ataques feitos aí à região? Olha, eu até soltei no vídeo dizendo que sou paraíba com muito orgulho. É claro que houve total discriminação ali e ele não está fazendo veto ali ao governador Flávio Dino. Quando ele fala de Paraíba, os Paraíba é o termo pejorativo que sempre a gente ouviu, principalmente dos sulistas. Eu que fico muito tempo ali em Brasília, a gente sabe disso. E não há se admitir que um presidente da República, do tamanho no posto que ele está, ele ainda trate o nordestino da forma que tratou. Só que por si só, a avaliação dele, as pessoas perceberam e estão vendo o quanto que ele está fora da realidade. As tiradas deles de improviso, elas vai chegando uma hora que as pessoas vão vendo que ele não passa de uma grande fake news. Né? Você pegue a afirmação que ele fez à imprensa internacional naquele episódio, dizer que no Brasil ninguém passa fome. A 10 quilômetros lá do Planalto, basta ir lá na Estrutural, que ele vai ver lá em Brasília o que é fome e o que é miséria. Não precisa só vir aqui no Norte e no Nordeste, não. Ele não sabe o que é aqui um chibé. Né? Muitas famílias fazem o chibé, pega lá a água com sal, com limão e com farinha e dá para poder enganar a fome. Então, dizer que não ter fome é diferente de se alimentar corretamente. Alimentar corretamente, a Organização Nacional Mundial das Nações Unidas, a ONU, ela fala claramente, né, 3 alimentações no mínimo por dia. Né? E todos sabem disso. Você tem que ter pelo menos ali um café da manhã, um almoço e janta. Muitas famílias hoje, infelizmente, têm uma refeição e mal, né? Sem proteína, sem nada. Então é desconectado total com a realidade e nós, claro que repudiamos e inaceitável, nós não podemos aceitar boicote. Né? Eu tenho conversado com todos os senadores do Nordeste e de outros estados, eles são solidários a nós e claro que qualquer boicote que ele faça ao Maranhão, nós iremos com certeza revidar, iremos brigar, porque não dá para ele ficar tratando como um ringue ou com picuinhas ou fazer uma tratativa de um estado da federação, a Constituição é clara, da forma que ele quer tratar. Senador, eleições, política, né? É importante falar de política. Vamos falar das eleições municipais do próximo ano, especialmente em São Luís. O PDT já comanda a capital há décadas aqui em São Luís e pretende lançar, por enquanto, né, a candidatura ou do Osmar Filho ou de outros nomes do partido. Eu lhe pergunto, como ficam os outros aliados? O senhor acha que o PDT deve continuar no comando da prefeitura e como considerar essa relação com os outros aliados como o PCdoB, como o próprio Democratas? Como que o senhor avalia isso? Olha, John, o que eu tenho dito? Nós somos 15 partidos políticos que nos ajudaram a chegar até aqui. 15 partidos políticos. Né? Essa eleição construída aí na reeleição do governador Flávio Dino, na qual eu e a Elisiane fizemos parte. Então nós temos assim essa capacidade hoje de manter o diálogo com todos eles. Graças a Deus nós temos uma ótima relação com todos esses partidos e tenho conversado com eles de forma democrática. Então a construção das alianças ela vai se dar justamente no nosso campo. Eu não sou nenhum tipo de dono de partido ou dono de grupo. A gente tem que fazer parte de grupo, é diferente. Então a liderança ela é construída justamente no exercício do diálogo. Então, agora mesmo eu estou chegando na região tocantina, fui lá participar de uma cavalgada importante lá em Amarante, fui lá participar de uma inauguração também de uma obra importante, fruto de emenda do deputado João Marcelo, filho do ex-senador João Alberto, que é adversário político nosso, e fui lá bater palmas para ele dizer, olha, essa obra aqui foi muito importante para a região de Sítio Novo. Então, assim, essa política do diálogo, eu tenho dito que é hora de fazer. Por quê? Porque esse ano, sinceramente, John, não é o ano ainda de resolver a eleição do ano que vem.
né, querem antecipar um debate que não é hora. As pessoas hoje estão preocupadas é saber quando é que nós, da política, vamos resolver a duplicação da BR-135 até Miranda do Norte. Quando é que nós vamos conseguir resolver a duplicação de Imperatriz até a Sailândia? Quando é que a gente vai resolver Timon a Caxias? Como é que a gente vai ajudar os prefeitos a colocar remédio dentro dos hospitais e ajudar a arrumar dinheiro para pagar as contas que tem aí várias atrasadas? Então, assim, como é que nós vamos ajudar a resolver os problemas? O asfalto aí não é São Luís, é no Maranhão, é no Nordeste, é em todo lugar. No Brasil, os problemas, os prefeitos e os governantes hoje têm dinheiro mal para pagar folha. Então, óbvio que fica sem dinheiro de manutenção e isso vai se deteriorando e vai se acabando. Hoje nós temos aí que fazer um investimento fortíssimo na área de infraestrutura aqui dentro da cidade, porque a gente sabe que está com a malha viária totalmente comprometida. Então, respondendo a sua pergunta, o PDT ainda não decidiu qual é a estratégia e a tática eleitoral para o ano que vem. A única decisão nossa política é de que nós faremos parte de um projeto de grupo. E nesse projeto de grupo não é de um partido, é um projeto de grupo político que tem dado certo e que tem ajudado muito o Estado. Então, senador, a aliança com esses partidos nas eleições do próximo ano e nas outras também está mantida, é isso? Mantida. Cada partido tem a sua estratégia, diferentemente, óbvio. São Luís é diferente do restante dos municípios do Maranhão, porque aqui nós temos direito a segundo turno. Então é óbvio que também, por orientação nacional, a maioria dos partidos acabam lançando seus dirigentes, candidatos no primeiro turno, até para também ajudar a fortalecer o nome do partido, que muitos têm projetos nacionais. Então isso é perfeitamente aceitável e nós temos que administrar. Então eu acredito que no nosso grupo vão ter candidatos de vários partidos. Agora, claro que dentro do PDT, se nós tivermos candidatura, hoje tem aí a pré-candidatura do presidente da Câmara, o Osmar Filho. Né? Ele ainda não lançou oficialmente, o partido não fez evento ainda. Aí muitos perguntam, ele tem partido? Claro que ele tem, ele é do PDT. É um dirigente jovem, um vereador que tem mostrado que tem coragem de enfrentar os problemas, tem coragem de dialogar com a comunidade, sempre foi ótimo, bem votado. Então, assim, é um nome forte, sim. Né? E claro que está no jogo da política. Agora, não é uma imposição nossa. Ele está no jogo e vai trabalhar para se viabilizar. Quando chegar o momento certo, no ano que vem, nós iremos avaliar qualitativamente todos os nomes, os perfis e vamos ver qual vai ser a estratégia que a gente vai tomar. Senador, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para todo o Estado, pela TV Difusora. Eu que agradeço e convido todos os telespectadores a acompanhar o nosso mandato nas nossas redes sociais. Eu estou do Twitter ao Instagram, vamos todos acompanhar porque é importante você dar a sua sugestão e também a sua contribuição. Obrigado também ao Diogo Coutrin, participando dessa entrevista conosco aqui no Bom Dia Maranhão.